Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Vozes do Sairé. Eu sou Maiane Belo, filha dessa região tão cheia de histórias, e trago em mim um pedaço de Alter do Chão, lugar onde vivi experiências marcantes e onde sigo realizando trabalhos que me conectam ainda mais com essa terra. Fui rainha do Lago Verde por 12 anos e continuo trabalhando como coreógrafa no festival. E amo acompanhar o Sairé, já faço isso há 16 anos, tenho o privilégio de acompanhar de perto a festa do Sairé e todos os trabalhos que envolvem Alter do Chão. Esse podcast nasce com o propósito de registrar e compartilhar as histórias de quem vive nesse território e de quem tem um papel importante na Vila de Alter do Chão e na festa do Sairé. No episódio de hoje eu tenho a honra de conversar com ela, Gilvana Borari, essa mulher que eu sou fã. Ela é artista indígena e referência aqui na nossa região. A mulher está no Festribal, lá em Juruti, está no Festival das Águas, em Porto de Mós, está em Parintins, é conselheira de arte do Beco Caprichoso, Tuxaua e, claro, aqui no nosso Festival dos Botos, Tucuxi Cor-de-Rosa e na Festa do Sairé como um todo, né, Gil? É um prazer te ter aqui. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, é recíproca, a admiração também. E eu tenho uma honra também de compartilhar essa história, né, como artista, como indígena, sobre a festa do Sairé e sobre essa vivência cultural da nossa região. Obrigada, Gil. E pra gente começar, eu gostaria muito que tu começasse falando de ti. Quem é a Gilvana Borari? Qual a tua relação com o Alter do Chão? Qual a tua relação com a festa do Sairé? Me fala um pouquinho, Gil. Bom, eu sou Gilvana Borari, indígena daqui desse solo de Alter do Chão, e trago comigo a cultura enraizada, né? Eu digo que eu sou, além de artista, eu digo que eu sou uma menina mulher, porque eu tenho filhas e aí eu trago a essência da criança que viveu a festa do Sairé e a mulher forte que eu me tornei, trazendo essa cultura e reafirmando a minha identidade como Borari. Gil, falando sobre essa identidade, de que forma tu acha que os teus trabalhos e todas as tuas experiências e vivências em Alter do Chão, a tua relação com a festa, de que forma isso te ajudou a construir essa identidade da Gilvana? Eu lembro que, eu te acompanho há muitos anos e tu sempre esteve envolvida na dança, Alter do Chão, Sairé, então de que forma isso tudo ajuda a construir a tua identidade, a pessoa que é a Gilvana, artista? Eu construí essa trajetória, que ela vem enraizada desde a minha infância mesmo, né? Porque o Sairé posso dizer que eu tenho 44 anos de Sairé, porque a minha mãe fala que ela estava grávida e ela levava, né? Minhas irmãs, ela acompanhava o Sairé desde sempre. Minha mãe foi uma das mulheres que fez parte da retomada em 1973 do Sairé, então desde lá a gente nunca parou de viver essa cultura. De aprender, porque a gente aprende todos os dias um pouco sobre a nossa história, né? Que é importante para que a gente se construa como tenha a nossa personalidade realmente reafirmada como indígena e principalmente como mulher, né, desse solo aqui que às vezes é tão maltratado por discriminação, por preconceito, e assim a nossa história, toda vez que a gente reafirma através da festa do Sairé, a gente está fortalecendo a nossa identidade. Então eu posso dizer que a festa do Sairé, ela foi o ponto-chave para que eu me tornasse artista, né? Porque desde criança eu acompanho principalmente a parte cultural, a parte dançada da festa. Eu acompanho. A mamãe não tinha como me levar para os ensaios, mas assim, ela me levava para as apresentações. E a gente teve sempre essa ligação com o Sairé, tanto na parte religiosa quanto na parte da festa, né, da parte profana, onde a gente festejava. E aí a gente sempre teve que acompanhar os dois momentos. Né? Minha mãe deixava eu assistir a dança se eu participasse do rito dentro do barracão. Então a gente tinha essa... não era obrigação, mas a mamãe entendia que as duas festas, elas são unidas, né? Então elas precisam
estar sempre ligadas no ensinamento que eles passam pra gente. E assim eu fui construindo a minha história, porque eu via as pessoas dançando, eu lembro, eu tenho as memórias das danças, né, de quando eu era criança, e aquilo sempre me deu vontade de... Eu me olhava naquelas dançarinas, eu me olhava nas danças das crianças, nas danças dos adultos, eu sempre me via. E a gente tinha uma dança que era muito... É muito conhecida. Infelizmente ela deu uma parada, mas era a dança do cheiro do sairé, que foi assim um ponto-chave para dizer assim, eu quero fazer parte da dança do sairé. E aí eu só fui acompanhando, e no momento que a minha mãe realmente falou assim, não, ela percebeu que eu era da área da dança, né? Várias vezes assim, ela ficou insistindo, pensando que eu queria levar só para diversão. E aí no momento que ela percebeu que eu tinha realmente um foco nessa arte, ela permitiu que eu fosse dançar. E aí foi o momento mais marcante na minha história dentro da festa do sairé, da parte profana, né, da parte das danças, que foi participar do cheiro do sairé. E assim eu construí essa Giovana Borari, artista, dançarina, porque eu tenho orgulho de falar que sou dançarina, porque a dança é o caminho que eu escolhi seguir e que eu descobri que eu não consigo viver sem a dança. Então, a cultura que tem em mim, ela está muito ligada no que eu vivi, nas experiências que minha mãe me mostrou, me levou para conhecer, e mais orgulho ainda porque eu sei que faz parte daqui de Alter do Chão. Tu falastes algo que eu acho importantíssimo de destacar, que é esse conhecimento que é passado de geração para geração. Eu acompanho a Giovana, né, como já mencionei, e eu acho linda a relação que a família toda dela tem com a Vila de Alter do Chão, com a festa do sairé. E falar desse conhecimento que foi repassado da tua mãe para ti e de ti para as tuas filhas, o que tu tens a dizer sobre isso? Nossa, é uma coisa que me emociona muito, porque ela faz parte, né, da história do reafirmamento do povo, reafirmação do povo Borari, né? E falar de repasse ancestral, porque pra gente essa festa é uma festa ancestral, é uma festa do povo Borari. E desculpa, eu vou me emocionar, mas é uma coisa que tá dentro de mim, assim, eu não consigo enxergar isso sem que eu veja a verdade em tudo que eu aprendi, né? E falar desse repasse da minha mãe, eu me sinto no dever, na missão de passar para as minhas filhas, né? Então, quando eu vejo minhas filhas se envolvendo, eu cobro muito delas. Sim. Né? Porque a gente tem hoje a festa do sairé, o rito religioso que acontece dentro do barracão, e a gente tem o Festival dos Botos, que agrega essa festa, né, que faz ela ficar tão grande cada ano. Sim. Mas ela aumenta, né? E aí falar dessa repasse, eu me sinto como mãe na missão de fazer esse repasse, né? Assim como minha mãe fez para mim, não só dançando. A minha mãe, ela ensinou o que era a festa do sairé, o que significava cada pessoa que fazia parte do rito religioso. Ela me explicava o que significava a ornamentação do barracão do sairé, que antecede a festa, né? A busca dos mastros, o quanto era esse momento sagrado para o povo, e ao mesmo tempo era um momento onde o povo Borari se juntava. E aí eu comecei a entender essa cultura indígena forte através dos puxiruns que a gente fazia, através da importância de se reunir para bater um tarubá, de se reunir para ensaiar as ladainhas que eram cantadas dentro do barracão. Então tudo isso eu aprendi, e assim, a importância de eu repassar para as minhas filhas, elas também são apaixonadas por dança. Sim. E eu acho importante, quando se fala da festa do sairé, se envolver com a dança, mas sabendo o que você está dançando, né? Sabendo o que você está levando, porque o Festival dos Botos, ele leva a festa do sairé de uma forma de espetáculo, uma forma mais cênica, mais teatral, mais dançada. E aí é importante que esse repasse tenha verdade, né? Com certeza. Gil, quando se fala de sairé, de território indígena, que voz que tu gostaria que ecoasse mais alto? A voz do povo Borari.
Essa pergunta ela é muito instigante, assim, é uma coisa que eu sempre tive vontade de falar sobre essas vozes que são ecoadas na festa, né, do Sairé. Porque teve um período que a festa do Sairé... ela foi proibida de adentrar na igreja, né? Não que a igreja tivesse proibido a festa, mas a igreja proibiu que essa festa fosse para dentro do templo que é a igreja. E aí, com isso, deu ficou um pouco mais fraco o movimento, aí ficou parada por 30, 40 anos. 40 anos, né? E aí, eu tenho ainda um pouco de... Eu posso falar que é mágoa, mas não sei se é mágoa, assim, mas às vezes me dói um pouco quando as nossas vozes, elas são atropeladas. Também não sei se é essa palavra, mas vou falar assim, atropeladas pela religiosidade, né? Pelo catolicismo. Não que não haja, até porque é uma festa religiosa, né? Então ela está ligada realmente ao catolicismo quando a gente fala da Santíssima Trindade, quando a gente fala do Espírito Santo. Mas com essa proibição, com as histórias que eu fui recebendo, que eu fui entendendo, e com a retomada que tivemos, quando o povo fala que a retomada foi do povo Borari e não da igreja, eu acho que a gente precisa realmente colocar as nossas vozes, né, à frente de toda essa festa. Esse ano, o que tu achou desse Sairé? O que tu achou da composição da festa como um todo? Já que tu participa de tantos anos, né? O que tu enxerga de diferente no Sairé de hoje? O que te agrada? O que enche os teus olhos? Porque eu imagino que para quem acompanha bem mais de perto a festa, nós temos muitas ânsias, né, de melhorias, de ver realmente a participação e ser uma festa valorizada de fato. Então, o que tu tens a dizer sobre o Sairé desse ano? Me fala também um pouco de como tu participou esse ano, né? A festa desse ano, para mim, ela foi muito relacionada aos anos anteriores, relacionada a muitos anos atrás também, né? Ela deu um salto muito grande com relação... Esse ano eu estava na parte da manutenção do rito, que é uma equipe que ajuda a partir das equipes de apoio, né? Tanto quanto a alimentação, transporte, a questão dos barcos que vão para a busca dos mastros, a questão também da assistência para as senhoras, que a gente sabe que o rito das rezadeiras, elas são compostas pelas senhoras, então a gente precisa dar uma atenção maior para elas. A gente precisa também dar tem o pré, o durante e o pós sair, né? Então, tudo isso precisa que tenha uma equipe realmente voltada para fazer esse trabalho. Eu estava muito envolvida nisso. Minha mãe é rezadeira, minha irmã era foliona, minha sobrinha era menina do tamborim, então alguém tinha que dar suporte, né, para que realmente essa festa continue nessa tradição de famílias, de repasses. E aí, para minha festa esse ano, ela foi muito grandiosa, né? Eu percebi que as pessoas, elas começaram a dar mais atenção para o que acontecia na abertura da festa do Sairé, que é a busca dos mastros, né? As pessoas começaram a frequentar mais o barracão. Esse ano a gente teve o Sairé de Promessas, que era um Sairé onde as pessoas amarravam suas fitas no Sairé para fazer as promessas, né? Porque a gente acredita que as pessoas, elas vêm para conhecer não só a parte profana, mas a parte que realmente traz a identidade do Sairé. Porque o Sairé, por ele já ser o símbolo, né, da Santíssima Trindade, então ele tem um sentido dentro do barracão. Então eu não posso dizer que eu conheço a festa do Sairé se eu não vivencio essa parte onde o símbolo do Sairé é exaltado, né? E aí, esse ano eu percebi que foi muito mais movimentado, as pessoas queriam conhecer, as pessoas buscavam entrar no barracão para entender o que estava acontecendo, perguntavam. E, além disso, né, o Festival também dos Botos, que traz todo ano essa história de uma forma mais artística, também trouxe
uns pontos muito, muito fortes, né? Que no caso foram as catraias e foram a essência que o povo Borari tem. Então isso para mim é sempre um salto mais alto do que realmente a gente precisa, né? Mostrar e realmente expandir essa festa para que as pessoas realmente conheçam a história do povo Borari e a história da festa do Sairé. Gil, como que tu achas que a dança se relaciona com as tuas práticas hoje dentro do Sairé, dentro do festival? Até mesmo de outros festivais, né? Como é que a Giovana está inserida? Assim, a dança, eu falo que ela faz parte de mim desde quando realmente eu tive o primeiro contato com a dança. Eu vi que aquilo ali era algo que estava dentro de mim, que despertava toda vez que eu assistia algum espetáculo, que eu assistia qualquer apresentação cultural. Aquilo me envolvia muito. E aí eu comecei a buscar, né, essa dança, não só como algo que me fizesse me sentir bem, mas assim, algo que eu pudesse levar para o trabalho, né? Porque a gente é muito cobrado pelos pais, assim, você precisa trabalhar, você precisa ser independente, ter sua independência financeira. E aí a dança, infelizmente, às vezes a arte mesmo em si, ela não é valorizada muito como profissão, né? Assim, então, eu busquei essa dança como profissão. E aí foi o momento que eu realmente fui atrás de formações, né? Fui para Belém morar para poder estudar a dança, para entender realmente. E aí no momento que a gente entra para estudar, a gente percebe se é aquilo que a gente quer realmente, né? Que quando a gente quer, a gente não faltava nem um dia na aula de dança, né? Então eu tinha aquele incentivo porque já pulsava em mim esse sentimento da dança. Então eu busquei essa formação. E através dessa formação, que veio muito forte, o meu auto-reconhecimento como indígena, como mulher indígena. Porque até então, eu tentava me esconder por questão de fugir. A gente foge de preconceitos, a gente foge do racismo, a gente fugia dos bullying que eu passava muito na escola. Então, a gente precisa buscar forças, né? Buscar realmente entendimento sobre quão valorosa é essa cultura, quão valorosa é a nossa identidade. E aí a dança, ela me permitiu muito isso, porque eu comecei a entender que entre bailarinas clássicas e dançarinas da cultura popular tinha um diferencial. Mas tinha um diferencial que poderia ser somado, né? E assim, fazer parte do meu corpo coreográfico que eu estava buscando. Né? Que a gente foi assim. Eu tenho até hoje que o balé clássico, segundo a história da dança, ela é a base da dança. E aí eu aprendi isso, né? Ela não é que ela seja a sua dança, mas ela é uma base que te dá para te buscar todos os movimentos que tem no corpo para colocar para fora realmente o que você quer dançar. E aí a dança, ela faz parte de mim nesse sentido, no momento que eu me identifiquei com a cultura popular, como realmente a importância da mulher indígena como artista, eu busquei ocupar esses espaços. Eu comecei a ter curiosidade de conhecer os festivais, conhecer e estar nesses lugares, né? Até então eu assisti o Festival Folclórico de Parintins pela televisão. Sim. E aí todos esses festivais eu me via na dança. Eu me lembro também quando eu entrei no Festa de Carimbó, que foi um grupo que eu fiz parte aqui em Santarém. Até hoje eu faço parte, né? A gente diz que a gente vai parar, mas a gente não para. Nunca para. A gente fala só que é o último ano, né? Mas a gente não consegue se desligar, foi o grupo E assim, eu te tive como referência lá. Porque nos meus ensaios de carimbó, a referência que estava à minha frente, linha de frente do grupo, era a Maiani. Então, quando a Maiani faltava na apresentação, que o Ricardo Campos falava assim, sobe, Gil. Eu disse, meu Deus, eu vou substituir a Maiani. Eu não tenho condições de substituir a Maiani. Né? Então, era um momento assim, onde a dança dizia assim, não, tu vai, que tu buscou isso. E tu consegues, assim. Então, eu tive essas pessoas, assim, eu não vou dizer que foi desafiador, mas foi uma coisa assim que quando eu te busco como inspiração, é porque eu quero... eu admiro o nível de dança que tu tens, né? E é uma admiração, assim, que não é dizer assim, eu quero ser Maiani, mas eu quero aprender tudo que o corpo dela traz, que eu tenho certeza que também eu posso alcançar esse nível, né? Porque eu acho muito linda a tua dança, eu acho muito, muito técnica e ao mesmo tempo muita entrega, assim, que é isso que eu busco também. Então a gente precisa dessas referências, né?
quando a gente fala da arte. E aí tu me traz essa referência, essa inspiração muito forte, né, da dança. E aí, dançar na festa de carimbó, tendo Maiane Belo, tendo várias outras pessoas que eu admiro ali dentro, me faz querer ocupar vários outros espaços, né? E foi através do Festa também que eu fui a Parintins. Foi através do carimbó que a gente chegou a Parintins, né? E aí eu vejo que realmente o caminho que eu escolhi, as inspirações que eu escolhi na dança, elas deram certo, estão dando até hoje. E aí ocupar esses lugares na dança, para mim, é entender que a arte ela não é só uma diversão. Quando você escolhe o que você quer trabalhar e quando você não desiste de sonhar que a arte pode ser a sua vida, fazer parte da sua questão financeira, da sua questão social, porque a gente vive essa dança em todos os lugares que a gente vai. E aí a dança ela faz parte de mim nesse sentido de estar em todos os lugares que eu vou, a dança está comigo. Muito bom. Obrigada, viu? Pra gente encerrar, Gil, queria que tu deixasse uma mensagem para o público, né, que vai estar assistindo Vozes do Sairé. Foi falado aqui sobre esse ano o Sairé ter sido muito procurado de verdade, né? Não só a parte profana, mas essa busca por entender o que é o Sairé de fato, o significado e a importância da festa. Essa festa que acontece há mais de 300 anos e, como a Giovana falou, ficou um período parada, e a importância dessa retomada. Então, tem uma história muito forte nesse território. E eu queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas, para próximas gerações, as tuas filhas, né, que vêm puxando essa próxima geração aí, a Tainá, a Aline, a Grazi. E que mensagem tu deixa pra gente hoje? A mensagem é que realmente a gente precisa buscar a nossa história através das senhoras que ainda fazem o rito. A gente precisa aprender com elas a importância dessa cultura do povo Borari para poder a gente dar continuidade nessa festa. A gente precisa se encher de conhecimento com essas anciãs, com essas sabedoras da cultura popular, com essas mestras da cultura popular, para poder a gente entender realmente o significado de fazer parte dessa festa, de ser Borari e de repassar para as gerações, para que essa festa ela não deixe de acontecer na essência que ela é. Eu tenho também um ponto que eu gostaria também de dar uma mensagem, né? Na verdade não é uma talvez seja uma crítica, que às vezes eu vivenciando, eu sinto muita falta do poder público dar aquele impulso com relação às escolas fazerem parte do evento, né? Principalmente a escola do território mesmo, porque a gente acompanha a festa do Sairé e aí tem todo um processo de busca do mastro, de deixar, de ter o corte do mastro, ter a busca do mastro. E a gente precisa que essas escolas, principalmente a escola daqui do território, que é composta é uma escola indígena e é composta por moradores, por pessoas que realmente são daqui, façam parte dessa, tenham essa vivência, né? Não só dentro da sala de aula, mas que elas saiam. Mas só que para isso, eles precisam ser liberados da sala de aula para poder ir. Né? Eles precisam desse incentivo. Então, é um pedido, assim, para que dê um olhar a mais, né? Para esse público da escola, da creche, da CMEI indígena, para que os professores, os pais, os próprios alunos, eles acompanhem esse processo da festa do Sairé, para que realmente isso fica na memória. Eu sei porque eu tenho a infância, as minhas memórias de infância são essas. Então, é um pedido que eu faço para que tenha esse olhar mais sensível para dentro das escolas indígenas que fazem parte aqui do território de Alter do Chão, para que elas acompanhem essa festa do Sairé, porque é através desse conhecimento, através da vivência, que a gente vai dar continuidade a essa festa. É isso, Gil. Eu estou muito feliz pela nossa conversa e gostaria de te agradecer muito, muito por ter aceitado o convite de participar do Vozes do Sairé. Eu acredito muito que esse espaço ele é importantíssimo para registrar
essa memória, essa vivência, essa ancestralidade que mora aqui nas pessoas que realmente estão aqui vivenciando a festa de fato, né? Participando de cada detalhe dessa festa. E eu acho importantíssimo registrar isso e compartilhar, fazer essa história chegar em todos os lugares possíveis. E esse foi o primeiro episódio do Vozes do Sairé. Obrigada, Gil. Obrigada mesmo. Esse foi o primeiro episódio do Vozes do Sairé. Nos próximos, vamos seguir ouvindo outras histórias e trajetórias e celebrando essa festa que é muito maior do que a gente imagina. Até a próxima!